Oi, gente. Cima da hora, tivemos um problema técnico, mas tudo vai dar certo. Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live. Hoje nós temos um tema muito interessante para tratar. Vamos falar sobre ansiedade. Estamos com um convidado. Seja bem-vinda, Tainá, Thaís. Muita gente entrando, sejam bem-vindos. Fiquem conosco. Compartilhe a live no Dialogando. Olá. Cadê a Vilma? Rose, seja bem-vinda. Tivemos aqui alguns pontos final. Minha mãe conseguiu entrar. E Vilma, cadê você? Oi, gente. Não podemos perder tempo, a gente não tem muito tempo. Eu peço desculpas a todos vocês, que eu pedi para vocês entrarem pela página, mas em cima da hora deu uma travada gigantesca e a gente não conseguiu abrir. Mas esses problemas técnicos vão ser resolvidos com certeza. Por enquanto a gente fica por aqui. O importante é que você está presente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre ansiedade e nós temos uma convidada super especial que já se encontra na live. Nós também temos uma outra convidada que está tentando entrar. Thalita, seja bem-vinda. Gilmara. Vamos deixar o pessoal conseguir se encontrar, porque eu mandei o link para todo mundo da outra página e acabou que a gente teve uma situaçãozinha chata, mas estamos aqui. Então, eu pedi para vocês colocarem algumas perguntas na caixinha e eu recebi algumas perguntas bem interessantes. Quem não fez sua pergunta na caixinha, fique à vontade, pode fazer agora. Boa tarde, Gilmara, tô com saudade de você, mulher, quanto tempo. Quem não fez sua pergunta, fique à vontade para fazer agora. Nós estamos ao vivo, daqui a pouco vai entrar uma pessoa super especial e entende do que a gente está falando, porque a gente ouve todo mundo falar de ansiedade. E hoje a proposta hoje é a gente falar um pouco sobre ansiedade, falando como psicóloga, trazendo a experiência de vocês que estão nessa live, que eu sei que tem muitas pessoas que também têm experiências que podem contar, que podem trazer, mas sobretudo ouvindo a voz de alguém que trata sobre isso. Hoje nós temos uma convidada super especial, psiquiatra, médica psiquiatra, Thaís Vieira. Olha, quase que não saiu, porque eu fiquei lendo o comentário. E ela tá aqui conosco, vai nos ajudar nesse caminho, né? Já tem gente aqui mandando, questões como lidar com transtorno de ansiedade generalizada. Nós vamos falar sobre tudo isso. Vilma, cadê você? Tô procurando você aqui. E é importante a gente entender isso não somente pelo nosso senso comum, mas às vezes até desmistificar algumas questões, porque às vezes quando falamos de ansiedade, nós vemos as pessoas muito, às vezes perdidas com relação a como lidar, como tratar, né? A gente tem muita questão de pessoas que vão várias vezes no médico na emergência com essa situação. Seja bem-vinda, senhora Soares.
Tô vendo que você entrou. Eita, o pessoal já tá falando. Então é importante a gente falar sobre isso de uma forma bem leve, porque muitas vezes, deixa eu ver aqui, tem gente pedindo para. Vamos lá. Que vai participar conosco dessa live, que é a Vilma. Deixa eu ver se ela já entrou. E tô com uma médica psiquiatra que é a Thaís. E conseguiu entrar. Gente, que luta. Olha, que luta. Mas graças a Deus conseguiu entrar. Vilma, eu já estou aqui falando um pouquinho com as pessoas que entraram. E eu sei que a gente já discutiu um pouco sobre esse assunto, nós trabalhamos com isso o tempo todo. Uhum. E eu gostaria que você falasse conosco como é que surgiu esse projeto, como é que isso nasceu. A gente tentou fazer pela página, não conseguiu, mas para você que está aqui conosco, sejam meus seguidores ou seguidores da Vilma, nós estamos com uma página somente para falar sobre essas questões e a Vilma vai falar um pouquinho como isso surgiu. Ah, tem um monte de gente elogiando a gente. Daqui a pouco eu leio os comentários. Sim, sim. Agora a minha preocupação vai ser outra página, né? Para a gente atualizar um pouquinho lá. Mas, na verdade, o projeto surgiu com a inquietação, né, da gente ver o quanto temas relacionados à saúde mental trazia grande sofrimento. E, assim, temas que, às vezes, para o profissional é algo onde a gente já consegue lidar. E a gente vê que falta, né, essa multiplicação de conhecimento, ou por falta de acesso, né, por dificuldade no acesso. A gente sabe que nem todo mundo consegue, né? As filas estão grandes para fazer uma terapia, um atendimento com psiquiatra. E. Oi. O som tá ruim? Eu tô lendo agora aqui, o som tá ruim. Tava cortando um pouquinho o seu som. Vê aí a sua conexão. Vai para ver se melhora. Senão vou ter que reposicionar aqui a câmera. Melhorou? Gente, estamos ao vivo. Ao vivo tudo acontece. Melhorou? Melhorou. Thaís, pede novamente para entrar, porque sua solicitação aqui já foi lá para cima e eu não estou conseguindo encontrar. Então, acaba que o projeto surge nessa inquietação, né? Vamos multiplicar, né? Vamos falar sobre assuntos onde a gente possa estar chegando na casa de quem está ouvindo de uma maneira mais fácil, onde a gente consiga diminuir, às vezes, um pouco o preconceito, né? De, eu não tenho uma questão mental, né? Eu não sou doente, né? Eu não sou psiquiátrico para poder estar indo buscar um profissional para dar suporte. Então, ela surge disso, né? Então, que a gente possa fazer desse momento um momento de troca, um momento de bate-papo, onde não tem certo ou errado. Tem, sim, ali uma dúvida que é precisa ser sanada e a gente multiplicar aí essa forma de vir buscar, né? De buscar um suporte antes de um adoecimento, né? Quando a gente está sempre lidando com a questão que algo surge de uma maneira muito descontrolada e aí a gente tem que ir já com alguma coisa mais grave para poder estar buscando um tratamento. É daí que surgiu. E é interessante a gente... deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui a Thaís, porque ela está com dificuldade de entrar. Gente, hoje tudo está acontecendo. Não sei se é porque é domingo, não sei o que está acontecendo. Vê se você consegue, Thaís. Hoje está difícil o negócio. Tudo bom? Gente, essa é a doutora Thaís. Prazer, ela tá com carinha de sono porque ela tava de 24 ontem. Dormiu um pouquinho, mas está aqui conosco, com todos esses altos e baixos da nossa live, mas ela conseguiu entrar. E seja muito bem-vinda, Vilma, seja muito bem-vinda, Thaís. Olha, para quem não conhece, gente, a gente está aqui com um time de peso, viu? A gente trabalha juntas, tenho o prazer de trabalhar com essas meninas lindas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre ansiedade e, sobretudo, tirar algumas dúvidas. Como a Vilma já começou pontuando, né,
quão importante é a gente ter conhecimento, porque a gente ainda atribui que saúde mental, a gente vê as pessoas atribuem saúde mental com uma conotação muito pejorativa ainda, né? Como se uma pessoa que precisa fazer um tratamento de saúde mental, ela fosse alguma outra coisa diferente, porque é fácil dizer que foi na UPA e tomou uma medicação, mas se o médico disser que tem que permanecer o tratamento, a pessoa às vezes tem certa recusa, né? Então, a gente está aqui com uma autoridade no assunto, que é a doutora Thaís, e eu quero que você se apresente, Thaís. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, boa tarde, pessoal, tudo bem? Foi um prazer ser convidada para participar dessa live, para a gente falar de um assunto que é a rotina na vida, acho que hoje, da grande maioria das pessoas. E a gente às vezes trata com tanto desdém, que muitas coisas a gente vê que começa na ansiedade, começa no sofrimento com o futuro, e a gente vê desencadear muitas coisas no que na nossa vida, no nosso dia a dia. É. É bem. E a gente colocou uma caixinha de pergunta, Thaís, e chegou várias Uhum. perguntas. Ai, gente, desculpa, eu tô toda hora falando Thaís, mas é a doutora Thaís, tá? É porque a gente é Nada, amiga. né? A gente é amiga e assim, a intimidade faz a gente fazer isso, né? Então, a gente colocou uma caixinha de pergunta e as pessoas elas têm muitas dúvidas, né? Por mais que a internet, por mais que tudo, né, chegue tanto conhecimento, mas as pessoas ainda têm muitas dúvidas. E uma das coisas que eu gostaria que a gente abrisse a live já falando é o que é ansiedade? Porque às vezes tem uma pessoa que está ouvindo isso e acha que a ansiedade é só uma preocupação, acha que a ansiedade é só uma crise, mas o que é ansiedade? Acho que a ansiedade em si, basicamente, é a pessoa que vive somente pensando no futuro. Ela sofre com o futuro. Ela não deixa o acontecer, mas não é um futuro de amanhã. É aquele futuro de uma semana, um mês, um ano, e aquilo a pessoa não sai daquela bolha. Então ela sofre com as expectativas. E isso ele pode se cronificando. Por isso que nós temos vários tipos de ansiedade e vários tipos de tratamento para ansiedade. Então a gente não tem como generalizar uma ansiedade em si. Cada pessoa tem a sua maneira de sentir, cada um tem os seus sintomas de sentir, mas basicamente é você viver demais o futuro e esquecer de viver o hoje. Esse eu acho que é o principal questão que a gente tem que entender da ansiedade, para a gente conseguir começar o tratamento dela, seja com medicação, a terapia, geralmente é uma coisa combinada para a pessoa ir vivendo mais o presente e não sofrer tanto com o futuro. E uma das coisas que a gente percebe, né, doutora Thais, quando a gente está lidando com nossos pacientes, é que muitas vezes esse comportamento ansioso, ele é algo que ele é uma dinâmica familiar Sim, também, né? Às vezes a sim. gente está lidando com uma pessoa ansiosa, mas quando você vai ver, toda aquela família vai no mesmo ritmo, não é? Sim, ela já está acostumada a viver com a preocupação do futuro, com a preocupação do que vai acontecer. Que isso você passa, né? O que você sente, você passa para quem está do teu lado. Sim. Então você vê que acaba se tornando um ciclo dentro daquela família ou daquele ambiente. Às vezes não só dentro de casa, mas principalmente no ambiente de trabalho. A gente tem visto que tem aumentado muito o número de ansiedades dentro dos ambientes do trabalho, justamente por conta de preocupações de excesso de trabalho, de sobrecarga de trabalho, de vou dar conta do trabalho, Sim. aumento de demanda, jornada dupla, dupla função. Então a gente vê que isso está tudo no nosso contexto do nosso dia a dia. É o que a Ju, que é uma seguidora do meu Instagram, ela está trazendo aqui. Ela tem 2 filhos dentro do espectro autista, TDAH, e por causa disso, ela também trabalha, né? Esse que é um Instagram profissional dela, e ela começou a desenvolver crises de ansiedade, até episódios de desmaio. A ansiedade chega nesse nível?
Chega, chega. Tem pessoas que você vê que tem assim, elas começam até mesmo a se entortar. Você acha que a pessoa está tendo até um AVC, ela fica toda enrijecida. Então, a ansiedade a gente não tem um sintoma fixo. Ansiedade, é uma pessoa mais agitada. Não. Eu tenho desde a ansiedade que pode ser algo mais leve, que é uma ânsia de vômito, uma diarreia, uma enxaqueca, um tremor, até casos muito mais graves de um enrijecimento todo do corpo. E a gente Entendi. percebe muito que falta, às vezes, a própria escuta, o carinho, o afeto, que isso já alivia. Às vezes não é uma medicação que resolve. Mas, assim, você pode sim ter desmaio, pode ter vômito, pode ter outras questões que são relacionadas à ansiedade. Eu tive uma paciente, né? Vilma, pode trazer também, tá? A gente está aqui, já entra no assunto, que ela chegou para mim e ela chegou com muitas questões gástricas também. Isso tem a ver com ansiedade, né? Tem. E questões gástricas bem sérias que ela que os médicos estavam tratando como outra coisa. E aí, quando a gente começou a desenvolver um tratamento psicoterapêutico, que é como você falou, essa escuta, a Thalita, ela trouxe algo muito interessante aqui, no comentário dela, que muitas pessoas, elas até aceitam uma medicação, mas elas não aceitam um tratamento psicoterapêutico, porque acreditam muito mais na medicação do que na escuta como ferramenta também, estratégia para que essa ansiedade ela seja manejada, né? E aí teve uma pergunta na nossa caixinha, doutora Thaís, muito interessante, que a pessoa perguntou assim, tem cura para ansiedade? Me diz uma coisa, tem cura? A gente quer saber disso. Tem, tem, Como é que a tem gente cura cura. isso? Eu falo assim, eu acho que tem algumas doenças que a gente não tem cura. Como a ansiedade é o excesso do futuro, e você trouxe uma conotação muito importante que é a questão da terapia, da psicoterapia. Uhum. Então, quando eu tenho o meu autoconhecimento, quando eu me conheço, quando eu sei até onde eu posso ir, até onde eu posso alcançar, quando eu tenho aquele conhecimento, eu consigo ter a cura porque eu consigo ter o controle. Eu sei quais são os meus gatilhos, eu sei aonde que eu consigo falar, calma, eu preciso brecar naquele momento. O som deu uma seguradinha, Oi, tá aí. Tá aí. oi, Oi, estão me voltou. ouvindo? Voltou? Então, a medicação, ela não cura nada. Eu falo que a medicação ela é um acessório. Ela é uma bengala por um tempo até a gente ter o nosso autoconhecimento. Que quando a gente conhece o nosso corpo e a nossa mente, a gente consegue dominar essa ansiedade. Não que a crise não venha, mas a gente consegue deixar ela lá mais leve e começar a ter noção de si mesma e saber fazer estratégias. Usar a respiração, a meditação, várias outras questões mais ambientais do que medicamentosas para tratar a ansiedade. Então, o autoconhecimento é o primordial para a gente se tratar assim. É lógico que em casos extremos, como nada é 100%, a gente precisa muitas vezes começar a medicação. Mas o que eu tenho percebido é que as pessoas elas já querem o resultado imediato. Então, elas já preferem a medicalização do que tentar ver o seu eu. Então, eu queria muito que vocês vissem o seu eu antes de pensar em medicalizar e deixar como segundo plano a medicalização, que eu acho que isso é muito mais rico e traz o seu autoconhecimento e seu autocontrole. Olha, gente, isso é muito importante a gente estar ouvindo isso de uma pessoa que medicaliza pessoas, né? A gente ouvir ela dizer que autoconhecimento, que buscar outras estratégias é interessante, porque às vezes a gente vê as pessoas querendo um comprimido que cure, só que não existe o comprimido que cure. Existe na mudança de hábitos, pelo que você trouxe, não é? Sim, E não é Olha sim. essa pergunta. implementar Fala, hábitos. Bia. Implementação de hábitos saudáveis não são fáceis, né? Eu costumo dizer o quanto é importante também correlacionar com alguma atividade física, né?
Esse corpo ele está num nível de estresse muito grande, onde ele precisa colocar isso para fora, né? E através da atividade física começa a diminuir. E a questão do autoconhecimento, é isso que você falou, né? Então, assim, muitas vezes é uma vida corrida, então, assim, é um todo que está fazendo esse baldinho transbordar. Então, não adianta eu entrar com uma medicação onde ela vai me ajudar, mas no enfrentamento não, eu vou ficar muito dependente. Eu tenho que mudar o que está me gerando, o que está me ocasionando, né, esse comportamento, porque ele está pedindo socorro, meu corpo pede socorro, né? Não estou mais aguentando esse nível de estresse, esse nível de cobrança, né? Onde a gente vive numa cultura onde prioriza o ter e não o ser. Então, eu preciso estar buscando um melhor enfrentamento para esse adoecimento. Eu estou vendo aqui o comentário da Keren. Ela disse que fez terapia, medicação, tirou café e toma chá de camomila, né? Ou seja, ela tirou algumas coisas, incluiu outras para dar conta desse momento, né? E aí, né, eu até comentei com a doutora Thais ontem um fato interessante, que tem uma pessoa aqui na live que mandou uma mensagem para mim assim, uma pessoa que estava com questões ansiosas. Posso tomar cafeína? O que a senhora diz, doutora? A cafeína acelera, né, gente? Então, assim, tudo que eu acelerar, tudo que eu aumentar meu metabolismo, me deixar mais agitado, se eu já estou no meio de uma crise de uma ansiedade, a tendência é eu ficar mais agitada. Sim, Então, a gente não tem como tomar o café ou qualquer energético, qualquer estimulador, porque aumenta a taquicardia. Então, o que a gente precisa é diminuir cortisol, aumentar a endorfina e, como falou, é a atividade física que vai ajudar isso. Não é tomando a cafeína. Em vez de tomar cafeína, por que não a indicação de uma seguidora? O chazinho de camomila ou o é. chazinho da flor do maracujá. Tem tantas coisas naturais, a lavanda, que a gente consegue ajudar para a gente diminuir esse estresse. Isso tem efeito. Não é Sabe, placebo. Tem os sabe, estudos que são reais. sabe uma coisa que eu descobri? É que o louro que a gente faz no feijão, você que é dona de casa, que cozinha feijão com louro, o louro é um ótimo calmante, principalmente quando a gente põe uma folhinha no chazinho de camomila, uma folhinha no chazinho de capim-limão. É muito interessante. A Thalita, ela fez uma pergunta aqui bem interessante, porque quando uma pessoa ela tem crise de ansiedade, muitas pessoas, até ela ter esse autoconhecimento de que ela está tendo uma crise de ansiedade, as crises iniciais, geralmente, as pessoas confundem com algo relativo a uma questão cardíaca, né? E é por isso que a emergência, ela recebe muitos pacientes que pensam que estão tendo um infarto, que pensam que estão tendo alguma coisa cardíaca, só que, na verdade, é uma questão, às vezes, de ansiedade. Quantas vezes, né? A gente escuta histórias da pessoa que foi muito mal para o hospital e chegou lá, o médico olhou e falou assim, você está com crise de ansiedade, né? E aí a Thalita, ela fez a seguinte pergunta, as crises agudas de ansiedade, tem alguma, tem algum, tem alguma crise que seja tão aguda que ela consiga levar uma pessoa a óbito? Depende do que a pessoa vai fazer em questão dessa crise, né? Eu falo Ah, assim, a crise em si não mata, mas como a pessoa vai lidar com essa crise? Aí eu devolvo. É a pessoa que faz medicalização em excesso? É a pessoa que de repente descarrega a ansiedade numa bebida alcoólica ou uso de alguma substância? Então a gente tem que entender todo um contexto, mas a ansiedade pura em si não dá, não mata, dá a sensação de quase morte, sim. É uma sensação de quase morte. Mas daí entra a questão comportamental do paciente. O que ele vai estar fazer. fazendo quando ele vai ter a crise? Qual vai ser a resposta dele? Porque a gente Entendi. sabe que muita gente toma o velho e conhecido clonazepam e Rivotril, né? Estou ansioso, vou tomar umas gotinhas para me acalmar. E daí, nesse vou tomar umas gotinhas, vou para me acalmar. Vou numa, vou duas, vou três, vou 100. E daí a gente acaba não querendo se matar, mas a gente perde a mão e acaba fazendo uma besteira por conta de uma coisa
que poderia ser manejado de uma outra maneira. Às vezes só um bate-papo já aliviaria. É, um bate-papo que muitas vezes as pessoas elas têm dificuldade de abrir esse lado, porque, como disse uma seguidora nossa aqui, tem gente que ainda diz que é frescura, que é palhaçada, né? E acaba indo e indo, cuidando disso sozinho, né? Aqui a seguidora ela está perguntando assim: então não será síndrome de pânico quando se torna extrema? O que Não, seria gente, essa tem síndrome de pânico? totalmente. Síndrome do pânico é totalmente diferente. Ansiedade é uma questão, são sintomas que a gente tem: taquicardia, tremor, enrijecimento. Síndrome do pânico, basicamente, é a sensação de quase morte. Então, assim, eu achar que, como uma seguidora perguntou se a crise grande de ansiedade pode levar à morte, não. Já a síndrome de pânico é a sensação de que você vai morrer a qualquer momento. E isso em qualquer local, em qualquer situação. Eu posso estar no meio da condução, indo para o meu trabalho e ter uma crise de pânico porque eu tive um gatilho por questões mais variadas possíveis e achar que estou sendo sufocada, que estou morrendo. Então, a gente tem doenças totalmente diferentes aqui. Ansiedade é uma coisa e síndrome do pânico é outra. Tanto que são tratamentos diferentes, são abordagens diferentes. A gente percebe que se trata de uma questão que ela é tão única para cada um, né? Porque a gente tem aqui uma seguidora dizendo que quando está em crise ela se isola. E já tem outra que diz que prefere conversar, né? Então você vê que parte muito da singularidade de cada um, né? É muito importante a gente entender isso. Ó, a outra prefere se isolar, porque cada um vai reagir de um jeito. Já tem pessoas que conseguem se distrair e dar conta daquele momento ali, né? Uma questão curiosa, eu não sei se a Andrea estava num dia, numa crise que a gente pegou na emergência de uma paciente que estava totalmente enrijecida. Por isso que eu falo, chegou uma crise de ansiedade muito severa para gente. Ela estava na cadeira de roda toda torta, não aceitava medicação. A única mediação que a gente conseguiu fazer com essa paciente foi um abraço. Foi aquela questão do afeto, do toque, que a gente esquece do toque. E o toque ele é muito importante. A pessoa, ela às vezes falta, ela se sente, falta o amor, o carinho. Com o abraço, ela conseguiu simplesmente desmoronar e entrou naquele choro e conseguiu sair daquela crise aguda mesmo, mais severa, e contar a vida, o que estava acontecendo, o que estava atormentando ela na crise. Então a gente também assim fala tanto da conversa, de tudo, mas a gente esquece que às vezes o toque também é conversa. Um aperto de mão, um abraço, um carinho. Isso daí também é importante a gente trabalhar nisso. Que às vezes as pessoas esquecem hoje desse toque, o quão importante é o toque, o quanto acalma o coração da gente um abraço, principalmente quando o inesperado e o não acostumado. Sim, sim. E por várias vezes a gente já teve situações não somente de ansiedade, né, doutora? Lá na É, emergência, que o que mudou a história não foi o remédio, foi a não. conversa, foi o abraço, foi às vezes um banho, um prato de É. comida quentinho, a pessoa se sentir cuidada em si. Sentir amada, né? Que ela é A importante. escuta, o quanto é importante, né? Esse acolhimento que às vezes é 5 minutos, mas é você conseguir ali, né, estar presente naquela dor e a mostrar que tem uma saída. Então, assim, e a gente vê muito isso no hospital, né? Porque muitas pessoas não têm contato com a terapia, né? E aí, através da emergência, quando um psicólogo vai atender, é que consegue ver, porque tem ainda a discriminação, né? Esse preconceito em achar que, mas o que eu vou falar, né? Vou falar da minha vida com uma pessoa que eu não conheço. Então, ali naquele atendimento de emergência, você consegue romper um pouco essa barreira e a mostrar o quanto é importante essa troca, né? O quanto é bom ter uma pessoa para te ouvir sem julgar e te dar esse acolhimento, né? Por mais que seja de uma forma rápida, mas que seja Sim. acolhedora.
E às vezes é o olho no olho, né? Não é nem aquela questão, não é você conversar e tô ali no celular, que hoje em dia é tudo celular. Tô ali conversando, tô no celular. É você chegar e dedicar realmente, que seja 5 minutos, mas olhar no olho da pessoa e tentar entender ela. Sim, porque muitos sentem essa sensação de impotência, né? Eu vejo com os meus pacientes e a gente começa a mensurar também a crise de ansiedade, né? Só para a gente ter um controle maior e saber também quando é necessário buscar uma ajuda psiquiatra. Então, assim, às vezes você está bem, bastante tempo sem ter uma crise, e aí vem a crise. Então, assim, a sensação de impotência de que, assim, ai, não consegui dar conta dessa vez, né? Ai, de novo a ansiedade, de novo a descarga emocional, essa exaustão. Então, assim, esse passo, né, que o terapeuta faz é muito importante na questão da conscientização. E a gente está medindo ali, né, equilibrando quando é necessário buscar a ajuda do psiquiatra para entrar com uma medicação. Aqui uma seguidora nossa, ela perguntou assim, meninas, ansiedade é espiritual? Olha, eu posso começar já falando, depois a doutora Thaís e a Vilma, o meu ponto de vista, a gente está diante de uma doença porque a gente está falando de hormônios, a gente está falando de situações biológicas que ocorrem. Não é somente uma coisa da cabeça, como muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem, né? Ah, isso tudo está aqui na tua cabeça. Não, não está só na tua cabeça. Muitas vezes está no corpo inteiro, não é, doutora? Sim, eu falo assim, ela não é espiritual, mas o espiritual ajuda a curar. É isso que também a gente também tem que ver esse lado. Gostei Não, da a gente colocação. não vai colocar a questão de religião, que eu acho que não tem, mas o espiritual a gente às vezes precisa. Então, assim, não é uma doença espiritual, mas o espiritual ajuda e alivia muito a crise de ansiedade, porque é onde a gente também acha o aconchego, o acolhimento. Eu estava lendo essa semana um artigo sobre isso, sobre o poder da oração, né? O poder da prece, o poder, porque cada um na sua religião vai ter uma forma de falar. Uns oram, outros fazem prece, outros rezam, mas o fato é que o cérebro da gente, ele entende esse momento que a gente tem de se colocar diante de algum ser que a gente considera maior e faz com que a gente se sinta aliviado. Até os nossos níveis hormonais, eles começam a baixar diante de uma prece, de uma fala de gratidão, quando a gente se volta para a nossa fé. Então, eu gostei muito dessa colocação, Thaís. O espiritual, ele ajuda, isso é verdade. Ficará assim, Angélica. Fica tranquila, porque vai ficar salva, tá? Deu trabalho para entrar, mas eu não quero perder essa live, não, tá? Digo que não pode ser um ou outro, né? Na questão da um conjunto, né? Tem que ser lado a lado para buscar esse melhor enfrentamento, né? Então, acho que vamos ali colocar os dois juntinhos, que em grupo a gente consegue caminhar bem, né? Eu tenho em mente que o tratamento para qualquer questão emocional, ele precisa ser multi, sabe? Porque quando a gente trata do nosso corpo através de uma medicação, a gente trata através de uma escuta, a gente também precisa estar firmado espiritualmente em alguma coisa, porque isso é uma parte do ser humano que não pode deixar para lá. Eu achei interessante uma pergunta que eu acho que já foi até ali para cima que me chamou a atenção, Sim. falando sobre vitamina. Vitamina Aham. B12 e vitamina D se pode desencadear a questão da ansiedade. Sim, Na muito interessante verdade, mesmo. a vitamina B, a falta da vitamina B12 e da vitamina D é um sinal, na verdade, a ansiedade é um sintomas da falta da vitamina. Então, a gente nunca pode deixar, às vezes, de fazer uma investigação. Às vezes, eu estou um pouco mais triste, mais deprimido, sem nenhuma causa aparente, mas eu estou com uma vitamina D ou a B12, que é a mais importante, a 100, 130, sendo que o ideal é manter acima de 300. Então, assim, a gente também tem questões de vitamina, de reposição hormonal, de vitaminose, que leva, sim, a ter sintomas psíquicos, tá? Então, é importante a gente também ter isso em mente, não só tratar a ansiedade
como algo de autoconhecimento, que pode ter alguma outra coisa associada, sim. Sim, sim, e também não é somente essa questão de vitamina, né? A gente, mulher, então, depois dos 40, tem que ficar de olho nessas questões hormonais, porque isso tem muito a ver com, às vezes, o surgimento de uma ansiedade que você nunca pensou que tinha, nem sabia como é que ia dar conta daquilo ali. Viu nos outros, mas você começa a sentir. E as primeiras crises são sempre muito traumáticas para a pessoa que nunca teve, né? Gente, eu sei que tá muito bom. E eu vi aqui que a hora passou que eu nem percebi, tá? Eu vi que várias perguntas foram feitas. Eu não sei se a gente conseguiu responder todas as perguntas, mas eu estou muito grata por todos vocês que estão aqui na live. Sou grata pela vida da Vilma, pela vida da doutora Thais. Nós somos colegas de trabalho e hoje estamos aqui. Para quem não sabe, nós também somos psicólogas hospitalares e a doutora Thais, ela é a psiquiatra da emergência de onde a gente trabalha, um hospital de referência aqui da região. Então, de vez em quando a gente está fazendo atendimento juntas, porque às vezes o atendimento ele chega. Nossa, tem um cachorro latindo aí, hein, gente? Ah, é aqui em casa, lá embaixo, os meus escandalosos. Peço até desculpa que eles estão longe, mas eles tinham que dar a presença deles, senão não ia ter graça se eles não É, chamassem a atenção, né? isso é Pandora, né? É, me faz passar vergonha. Olha só para a gente terminar aqui, a Thalita, ela fez uma pergunta bem interessante, porque às vezes a gente pensa que um paciente ansioso, ele não pode apresentar sintomas depressivos, né? Mas essa pergunta eu vou deixar para a doutora Thais responder. Tem gente aqui falando que tem meu Pode. livro, que está com saudade, também tô. A gente pode ter sim a depressão ansiosa, tá? Eu acho que a gente, isso é pode ser até um tema de uma próxima até live, porque Só se você a gente aceitar confunde participar. muito. Tem, já aceitei. A depressão, tem a depressão ansiosa. E a gente confunde muito, a gente não entende muito que a depressão, todo mundo tem aquele estigma que é o paciente que quer ficar no escuro, quietinho, calado, não quer nada com ninguém, não quer tomar banho. Mas hoje em dia a gente vê que não é isso. Às vezes o paciente depressivo é aquele que está dando risada, se divertindo, mas por Uhum. dentro ele está se matando. E essa dor que está tão grande dentro dele, muitas vezes ela vem acompanhada com algumas crises de ansiedade. Então, eu posso sim ter os dois sintomas associados. E a gente faz o tratamento em conjunto. Olha, eu tô recebendo aqui um monte de mensagem. Tem gente perguntando quando é que eu vou lançar o próximo livro. Olha, já acabou de sair um filhinho esse mês passado agora, tá? Pode me chamar no privado que a gente conversa. Aqui, ó, já tem gente perguntando qual hospital que a gente trabalha. Gente querendo se consultar. Olha, consulta. A doutora Thais, ela atende. Você pode entrar nesse Instagram que ela linkou. Ou Não, no então Instagram eu procura. entrei pelo Não pessoal. Eu vou deixar meu conseguiu pelo Instagram aqui. profissional? Não, eu não, eu sou meio atrapalhada com tecnologia, gente. Calma aí, deixa eu ter, vamos colocar aqui meu Instagram. O... Aqui, ó, estão colocando. Thaís Pontes Vieira. É por esse Instagram que você encontra ela. Ela tem consultas online, Aqui, consultas ó. presenciais, tá? E quem Deixa não eu seria conseguir de nós sem colocar o suporte? link. A Vilma, ela também atende online e presencial. E eu não preciso nem falar, né? Vocês me conhecem. A gente atende por aí, em vários lugares. Mas tá, Aqui, ó, tem gente que está dizendo que está estagiando. Tainá, eu vou falar um pouquinho de você, tá? Porque eu acho que você tem uma história muito bonita. Gente, essa seguidora aqui chamada Tainá, eu não conheço muito bem ela, tá? Mas ela esteve num evento onde eu participei, facilitando uma roda de conversa. E ali nós falamos sobre sonhos, e éramos todas mulheres. E ela era uma menina muito jovem. Ela falou assim que tinha parado de estudar. Tá chorando. Mas olha,
ela tinha parado de estudar e a partir daquela roda de conversa ali, ela se encorajou a voltar a estudar. E aí eu encontrei ela outro dia em outro evento e ela falou assim para mim, eu nem conhecia ela, né? Desculpa, tá, Tainá, que eu sou horrível de lembrar das pessoas. Mas ela pegou e falou assim, olha, depois daquela roda de conversa, eu tomei muita coragem. Eu voltei a fazer o ensino médio. Falei, ai, que legal. E agora, gente, ela já começou a fazer o técnico. E acreditem, ela está estagiando no mesmo hospital que nós trabalhamos. Muito orgulho. É um Parabéns. orgulho, né? É um Então, muitas orgulho. vezes, é só uma fala, é só a gente acolher alguém, é só a gente conseguir passar alguma coisa de positivo, sabe? Porque tem muita gente bonita nessa live que eu conheço e conheço histórias maravilhosas. Essa daqui que tá parabenizando as gatas é minha mãe, tá? A mãe tá aqui, né? E nós vamos voltar com outras lives, tá? Gente, aquela página que a gente não conseguiu entrar por ela, mas a gente vai continuar tentando da próxima vez. E a gente vai ter sempre lives aos domingos, 4 horas da tarde. A gente já tem uma próxima live para o próximo domingo e eu tenho certeza absoluta que vai ser maravilhosa como foi essa, cheia de gente linda, participativa. Eu quero agradecer cada um de vocês que compartilharam a história de vocês, compartilharam, se identificaram com muitas coisas que foram faladas aqui. Quero agradecer a doutora Thaís por esse conhecimento que ela nos trouxe nessa tarde. Vou deixar gravado, com certeza, depois você acessa lá. Quero agradecer a Vilma, vou deixar agora para a Vilma e para a Thaís falar, porque eu falo e falo. Nada. Foi muito bom, né? É muito positivo e prazeroso ter essa troca e a gente conseguir, né? Dentre a correria do dia a dia, a gente pausar aqui para poder estar debatendo um assunto que é muito pertinente, é muito importante. Mas eu acho que essa live ela vai ter que ter dobradinha, Thaís. Desculpa. Vai. Tem que ter continuidade, parte 2, que tem Vai ter muita que coisa. ter, né? Parte Porque 2. e traz também preocupação se todo mundo que estava na outra página conseguiu migrar para cá, entende? Então, assim, vai ter que acontecer de novo. Mas foi muito prazeroso, muito bom, tá? Estar nesse momento e conseguir estar trazendo troca e até gerando mais conhecimento, né? Porque é isso que é importante. Obrigada. Eu agradeço demais o convite. Foi muito bom essa troca, essa conversa. Eu falo assim, foi um bate-papo leve que fico muito contente de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, que ninguém detém tudo, mas cada um juntando um pouquinho, a gente junta, faz um então, né? A gente junta muita coisa. É verdade. Muito obrigada, gente. E para você que é nosso seguidor, que está aqui conosco até agora, nós também trabalhamos com livre demanda, tá? Então, assim, você tem um tema muito legal que você gostaria de ouvir numa live, manda pra gente, que a gente vai correr atrás dos profissionais, a gente vai alinhar, a gente vai estudar e a gente vai fazer um bate-papo legal, porque esse momento é para isso, é para a gente desmistificar muita coisa, tá, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Beijinho, Eu não. beijinho e tchau, tchau. Tchau, Beijo, bom gente. final de domingo, gente. Bom Tchau. domingo. Tchau. Tchau.